Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje seguimos firmes nesse caminho quaresmal. Dessa vez, mais próximos da Semana Santa. O Evangelho de hoje, de João, versículos de 51 a 59, nos convida a olhar com profundidade para a promessa de Jesus, a vida eterna para aqueles que guardam a sua palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale de nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram umas pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste evangelho, Jesus começa dizendo algo que escandaliza os ouvintes. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Essa afirmação causa uma grande reação. Os judeus entendem isso como uma forma literal e dizem: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, os profetas também, e tu dizes: jamais verá a morte. Mas Jesus não está falando da morte física. Ele está falando da vida em plenitude, da vida eterna, daquela que não termina com o fim do corpo, mas continua para sempre com Deus. Guardar a palavra de Jesus é mais do que conhecê-la ou admirá-la. É viver por ela, confiar nela, deixar-se moldar por ela. É permanecer unido a Jesus, como o ramo está unido à videira. Os judeus não compreendem porque estão presos a uma lógica humana. Eles lembram de Abraão, o pai da fé, e perguntam: por acaso és maior que o nosso pai Abraão? E é então que Jesus revela algo grandioso. Antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão eu sou não é apenas uma frase comum. Ela remete ao nome de Deus, que ele revela a Moisés na sarça ardente. Eu sou aquele que sou. Jesus está se revelando como o próprio Deus, eterno, sem princípio nem fim. E por isso os que o escutam pegam pedras para apedrejá-lo, porque para eles isso é uma blasfêmia. Mas Jesus se retira, porque sua hora ainda não havia chegado. Essa passagem é muito profunda e nos convida a rever a nossa fé. Cremos realmente que Jesus é Deus? Que Ele tem poder sobre a morte? Que sua palavra é vida? Muitas vezes vivemos como se a morte tivesse a última palavra, como se a dor, o pecado, o mal fossem mais fortes. Mas Jesus nos garante: quem permanece em sua palavra jamais verá a morte verdadeira. Porque o amor de Deus é mais forte do que a morte. A cruz que se aproxima não é o fim, mas a porta para a ressurreição. Hoje, Jesus quer renovar a sua promessa em nosso coração. A vida eterna já começa agora, para quem vive unido a Ele. Mesmo que soframos, mesmo que experimentemos perdas, o nosso fim não é o túmulo, mas é o céu. Vamos rezar juntos? Senhor Jesus, Tu és o Deus vivo e eterno. Dá-nos a graça de guardar a Tua palavra com fidelidade, mesmo nas dificuldades. Ensina-nos a viver na esperança da vida eterna.
confiando que a morte não tem poder sobre aqueles que estão em ti. Amém. Se essa palavra te fortaleceu na fé e te ajudou a enxergar a vida com os olhos da eternidade, compartilhe essa reflexão com mais alguém, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e continue caminhando conosco na preparação para a Páscoa.